Graça e paz. Bom, hoje eu queria falar um pouco mais sobre o perdão de Deus por nós. Em João 3, 16 e 17, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Diante de Deus, assim que a gente aceita Jesus, todos os nossos pecados, todos os nossos erros e falhas foram esquecidos. Queria ler outro versículo também, que está lá em Isaías 53, 5. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, a gente era falho, a gente era pecador, nós éramos errados. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, ele nos limpa, ele nos torna uma nova pessoa, uma nova carne, um novo espírito. E basicamente a gente era um saco de ossos e de carne que ia vir para esse mundo, ia passar um tempo aqui, depois ia morrer, ia virar pó de novo. Mas Jesus, ele nos veio, ele limpou nós, ele nos lavou, nos curou, nos salvou, nos livrou, para que a gente fosse tornado filhos de Deus, assim como ele. Tem uma passagem em Mateus 3,17, onde fala que a pomba veio sobre Jesus depois que ele se batizou. E depois que a pomba veio uma voz, os céus se abriram e veio uma voz. E essa voz dizia assim: e eis que uma voz veio do céu e dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, se Jesus era filho de Deus, ele morreu pelos meus e pelos teus pecados. Tudo que estava sobre nós foi para ele, e tudo que estava nele veio para nós. Então, quando nós éramos pecadores, foi sobre aquela cruz. Quando ele era filho de Deus, veio sobre nós. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, Deus lhe diz essa mesma coisa para nós: este é o meu filho, esta é minha filha. Eu me orgulho dele, eu me orgulho dela. E eu sei que ele vai passar por dificuldades, que ela vai passar por dificuldades, que vai ser difícil. Mas eu sei o tamanho dos frutos que ela terá. Deus ele diz para nós e para você: filho, filha, não olhe para as dificuldades, olhe para a minha vitória que eu já te dei. Creia na profecia que eu tenho sobre a tua vida, filho, e ore por ela. Um fato curioso sobre profecias é que quando Deus usa uma pessoa para vir liberar uma profecia para você, essa profecia não vai se cumprir instantaneamente. Você vai ter que orar, vai ter que esperar e descansar. Assim é o perdão. Muitas vezes a gente se sente culpado porque a gente aceita o perdão de Deus e depois peca de novo. Mas quando diz todos os pecados, todo o nosso castigo estava sobre aquela cruz, não diz só dos que já passaram, ou dos que a gente está passando, dos que a gente vai passar. Diz sobre todos, no plural. Então, é os que a gente passou, os que a gente está passando, os que a gente vai passar, e os livramentos que a gente nem imaginou que ia ter. Ou seja, tudo que tinha de ruim na nossa vida foi naquela cruz. Mas não vai ser fácil. Não, porque quando a gente
aceita Jesus, a gente começa a andar na contramão do mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi xingado, caluniado, traído, bateram nele, julgaram, zoaram até o ponto de enfiar uma coroa de espinho na cabeça dele e dizer: então, rei de Israel, liberta-me, se liberte. Por isso que todos os nossos pecados já estavam sobre ele. Ele era inocente, ele não precisava ter passado por aquilo, mas ele passou para ele te dizer hoje: ei filho, ei filha, não tenha medo das dificuldades, pois eu venci o mundo, tu também irá vencer.